Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 14 de fevereiro de 2026, um sábado de carnaval, aí muita gente viajando e a gente segue aqui levando informação através das redes sociais, através do mundo digital. Trazemos para você mais uma edição do Giro de Notícias, informações sobre aquilo que acontece na política, espiritualidade, saúde, política, enfim, informação exclusiva para você aqui no Giro de Notícias. E abrindo os nossos trabalhos aqui, eu quero trazer para você uma matéria muito bacana. Essa semana eu estive lá em Cascavel, no Show Rural Copavel, o evento que é considerado aí o maior evento da América Latina, um evento técnico, onde recebeu aí mais de 400 mil pessoas, 400 mil participantes, um evento onde eu tive a satisfação de conversar com diversas lideranças, pesquisadores, e uma das entrevistas foi com o presidente do Show Rural Copavel, o Dilvo Grolli. E você acompanha agora um pouco dessa entrevista. Roda aí! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro dia abrindo aqui a maior feira da América Latina, que é o Show Rural. O evento que chega na sua 38ª edição. E eu estou ao lado aqui do presidente, o Dilvo Grolli. A gente vai falar das perspectivas para esse grande evento do ano de 2026. Dilvo, muito bom dia, prazer em falar com você mais uma vez. Ano de 2026, o agronegócio viveu em 2025 um ano muito difícil, né, com grandes dificuldades econômicas, questões climáticas. Eu gostaria de entender de você agora quais são as perspectivas para esta que é a maior feira da América Latina. Seja muito bem-vindo, Dilvo. Nós tivemos muitos desafios no ano de 2025, desafios climáticos, mas assim mesmo nós tivemos uma produção e que estamos colhendo agora de mais de 353 milhões de toneladas de grãos. Estamos crescendo também na avicultura, suinocultura, na bovinocultura de corte. Mas nós temos outros grandes desafios para 2026, que é continuar crescendo em produtividade. Nós crescemos no ano passado em 6%, o agronegócio brasileiro cresceu 6%. A economia geral do Brasil cresceu 2,3%. E o agronegócio alavancou esse 2,3%, crescendo 6%. Mas isto aí nos sinaliza que nós estamos no caminho certo, temos que continuar esse caminho, mas esse caminho será cada dia mais pavimentado com novas tecnologias e inovações. Então, o que esperar para 2026? Uma continuidade desse progresso que o agronegócio fez em 25 e nos anos anteriores também, né? Não ter medo dos desafios e acreditar que nós somos um país que tem o potencial, e o agronegócio é o principal potencial da economia brasileira. Legal, Dilvo. Falando especificamente sobre a feira, né? Quais são as suas expectativas? O ano passado foi mais de 400 mil pessoas que passaram aqui pelo evento, né? O que você espera desse ano? Nesse ano que tem sido considerado como uma retomada da economia no agro, as perspectivas de um crescimento para 2026 e depois para 2027. Como que você acredita que será o evento nesses 5 dias aqui que reúne agricultores de todo o Brasil e também de outros países? A expectativa nossa o ano passado nós tivemos mais de 400 mil pessoas, o projeto deste ano, 2026, é em torno de 360 a 400 mil pessoas, é o projeto inicial. Mas é um projeto que, se nós tivermos aí necessidade de acolher 440 mil pessoas, não teremos problemas. Mas o que mais importante é conscientizar as pessoas da necessidade de tecnologias e inovações. O agronegócio faz parte da economia brasileira em quase 30%. Quando você vê as empresas que produzem insumos, os produtores rurais e as agroindústrias, até chegar à alimentação na casa dos nossos consumidores, da nossa população, o agronegócio representa quase 30%. E nós temos que entender que esta cadeia tem que continuar crescendo. E cada um tem um quadrado nessa cadeia. O produtor de insumos é um quadrado, ele tem que produzir insumos de acordo com as necessidades de sustentabilidade. O produtor rural tem que absorver o melhor insumo para a sua propriedade e a rede varejista tem que chegar com esses produtos até o consumidor. Então essa cadeia do agronegócio ela tem que crescer em conjunto. E é importante que essa cadeia esteja se entendendo muito bem
Por isso que nós fizemos parte de 30% da economia brasileira. E é a cadeia que mais tem possibilidade de crescimento, que depois vai alavancar a indústria, depois vai alavancar outros setores da economia. O importante é que essa cadeia do agronegócio tem dado sustentação à economia brasileira através da balança comercial. Nós, se não fôssemos o agronegócio, teríamos uma balança comercial negativa em 2025, mas ela é positiva por causa do agronegócio e nós temos que continuar vendo isso aí como missão. Para a gente poder encerrar, Dilvo, primeiro dia, a feira está começando aqui, o pessoal já começa a chegar aqui no pavilhão, né? Gostaria que você fizesse um convite, né, para tantos produtores que vão estar passando aqui, seja de segunda até sexta-feira, né, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o seu convite para todos que estarão aqui na feira, viu, Dilvo? Eu quero reforçar o convite Show Rural Copavel 2026, que está iniciando hoje, dia 9. E será até dia 13, sexta-feira. É um evento que começa às 8, às 18, um evento da cadeia do agronegócio, mas que a sociedade precisa entender até de uma forma de você transmitir uma cultura, um conhecimento para todas as gerações. Então é um evento que tem uma perspectiva de dar continuidade ao progresso da produtividade e que tanto necessidade nós temos. Se nós não aumentar a população de alimentos, se não aumentar a produção de alimentos, como é que nós vamos alimentar 8,3 bilhões de pessoas no mundo? E logo ali, 2050, será entre 9,5 e 10 bilhões. Então, nós temos que ter essa consciência e ver que a nossa cadeia tem necessidade e tem opção de crescimento. É isso aí, pessoal. A gente segue aqui no Giro de Notícias, especial desse 14 de fevereiro, sábado de carnaval. Dentro do Show Rural, eu tive a oportunidade também, pessoal, de conversar com o senador Sérgio Moro. Ele que é muito conhecido aí, né, no cenário nacional. Ele que esteve presente também no evento e falou sobre a importância do produtor rural e também destacou aí a sua pré-candidatura ao governo do estado. Segundo pesquisas, o nome de Sérgio Moro aí desponta como um dos favoritos à disputa do governo do estado. E aí, na oportunidade, nós tivemos a satisfação de poder conversar com o Sérgio Moro aí, bater um papo com ele, e você acompanha essa entrevista agora aqui no Giro de Notícias. Roda aí! Sérgio Moro, seja muito bem-vindo aqui no nosso portal R Agrícola. Qual que é a sua visão, o seu trabalho em prol do agronegócio brasileiro e também aqui no Paraná? Seja bem-vindo. Olha, o agro funciona muito bem, né? A gente tem um agricultor brasileiro e paranaense, inclusive, que trabalham duro e são responsáveis por esses recordes sucessivos de safras agrícolas. Agora, precisa os governos dar mais amparo. E um problema que a gente tem hoje, que é um governo federal que hostil ao agro. Eu tenho lá no Senado votado sistematicamente a favor das pautas do agro. A nova lei de licenciamento ambiental, nova lei de bioinsumos, votei a favor do marco temporal, votei a favor da PEC do marco temporal. Mas você vê, por exemplo, cadê o ministro da Agricultura aqui prestigiando essa feira? Então a gente vem nessa feira por dever e por prazer, mas para mostrar a nossa posição. A gente defende quem produz, quem trabalha nesse país. E o agro é uma peça fundamental na nossa economia. Vamos falar um pouquinho também sobre política, Sérgio Moro. Segundo pesquisa, o seu nome tem se despontado aí com uma preferência do eleitorado paranaense com relação às próximas eleições. Qual que é o seu pensamento, a sua pré-candidatura, a organização do partido, pensando também nessa realidade de disputar o governo do estado? Eu fico muito feliz, né, e honrado de ter essa preferência dos paranaenses. Pesquisas apontam a gente com mais de 40%, muito à frente dos demais possíveis candidatos, que também a gente não sabe quem vão ser ainda. Agora a gente está construindo um projeto. A ideia é ter um projeto sólido para apresentar ao Paraná, para transformar, assim, o Paraná é um estado que a gente se orgulha. É um estado que bate recordes, por exemplo, no setor privado, mas a gente tem muitos problemas a resolver. As estradas, por exemplo, são ruins, a gente tem problema que afeta o agro de estabilidade da rede elétrica. Então a gente tem que consertar essas questões. Precisamos retomar também a agenda anticorrupção, que está vendo a bandalheira que está acontecendo lá em Brasília. Não podemos deixar isso contaminar aqui o nosso estado. Então é um projeto sólido que a gente vai apresentar no momento certo aos paranaenses. Mas a ideia é a gente galgar aquela excelência que a população paranaense merece. Olá pessoal, saindo
do agronegócio, girando a notícia. Eu quero trazer para você agora informações sobre saúde, que é muito importante nesse carnaval, nesse calor. Beba água e fique bem atento. Nós conversamos também com a secretária municipal de saúde, a Lia Diório. Ela falou para nós um pouco aí como está o andamento com relação à vacinação da dengue. As prefeituras estão esperando receber as doses aí, enfim. A gente bateu um papo aí com a secretária de saúde, vamos ver o que ela disse para nós. Roda lá. A vacina da dengue contra a dengue não chegou no nosso município ainda, pelo fato do Ministério da Saúde não ter disponibilizado as doses. Apenas foi disponibilizadas as doses para funcionários da atenção primária à saúde e da idade de 14 a 59 anos. Hoje, para os funcionários da atenção primária, ela está disponível na UBS e na sala de vacinas. Esta é a dose única, a vacina fabricada pelo Butantan, é só uma dose. As ações continuam as mesmas, né? Não armazenar água em potes, calhas, vasos, saquinhos, limpar os quintais. Essa é a informação básica que as agentes de saúde e agentes de endemia passam para a população. Quando nós recebermos a vacina, vai ser informado através de rede social, site da prefeitura e carro de som. Olá pessoal, a gente gira aí agronegócio, falamos sobre saúde e também vamos falar sobre fé, sobre espiritualidade. A Igreja Católica começa agora, nessa quarta-feira, né, a celebração da Quaresma. São 40 dias, um tempo oportuno de fé, e nós conversamos aí com o padre Anatoly, que é responsável pela paróquia São Donato, e ele explicou sobre a importância desse momento, deu orientações e dicas para os fiéis. Acompanhem essa matéria exclusiva para você aqui no nosso portal. Olá pessoal, a gente segue então com o nosso Giro de Notícias, um programa especial aí nesse sábado de carnaval. A Folha de Pedrinhas leva de forma digital aí informações para toda a comunidade, todo o público que tem nos acompanhado. Agora o nosso bate-papo é com o pároco aqui da cidade de Pedrinhas Paulista, o padre Anatoly. E o nosso tema hoje é sobre Quaresma, né? Na próxima quarta-feira já se inicia esse tempo forte de oração que é a Quaresma. Então quero saudar o padre Anatoly. Padre, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite, fique à vontade para saudar o nosso público. Muito obrigado, as nossas saudações a todas que estão nos acompanhando através desse momento, né, de comunicação, e que aqui a gente possa, ao mesmo tempo que comunicar, né, nesse tempo de graça, comunicar essa oportunidade que temos de conversão, como também aí de conhecer um pouco mais da espiritualidade da igreja e a espiritualidade da Quaresma. Legal, é isso aí pessoal, é o Giro de Notícias, nosso entrevistado é o padre Anatoly. Anatoly Gradis, que tem que tomar cuidado para falar, senão fala errado. Ô padre, vamos falar sobre um momento muito forte, né? A igreja vive agora esse momento de espiritualidade, e é um momento muito forte. Então eu gostaria que o senhor falasse assim, qual é a igreja, qual é a mensagem que a igreja tem para os fiéis, como esse momento que ocorre todos os anos, né, esses 40 dias, né, antes da Páscoa. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre qual é a mensagem que a igreja gostaria de passar para os fiéis nesse período aí forte de oração. De modo geral, né, você bem lembrou, 40 dias, né, Quaresma, 40 dias, é justamente um tempo que tem um grande simbolismo, tem um grande significado de um período de transformação que todos nós somos convidados a passar. Como também o povo de Deus, né, para poder passar para a Terra Prometida, precisaram passar, né, como nós temos nos relatos, né, 40 anos, né, do povo hebreu no deserto, né, como também os 40 dias, né, do tempo de Jesus no deserto. Então é um tempo de aprofundamento, como também os dias do dilúvio, né, simbolizando um tempo de provação, purificação e preparação.
Então, para nós, hoje, a quaresma, dentro das grandes religiões, o catolicismo com a quaresma tem, assim, proporcionado para cada um de nós, fiéis, membros do povo de Deus, todos nós como membros do povo de Deus, um tempo de transformação, de mudança de vida, de convite para a caridade, para a conversão e para o jejum. Ok, padre, a gente percebe que toda é uma missa onde muitos fiéis participam, que é a missa de cinzas, né? É o dia que abre aí o início da quaresma, né? E o sacerdote faz ali o sinal da cruz, muitos colocam ali a cinza na cabeça dos fiéis. Gostaria que o senhor falasse aí desse gesto, né? Qual que é o significado das cinzas nessa abertura de toda a quaresma? Exatamente. As cinzas, no ato em que o padre, então, confere, né, na fronte, né, do fiel, ele diz: converta-te e crede no Evangelho. É um sinal de humildade, também de recolhimento, mas ao mesmo tempo a humildade de reconhecimento da grandeza de Deus, na humilhação do servo, né, que acredita que Deus vai transformar. Como as cinzas, né, se reporta ao pó, né, e ao pó todos nós um dia voltaremos. Então, a lembrar a nossa humilhação, a nossa fragilidade, a nossa limitação, que diante de Deus, que é grande, né, tudo pode transformar, né? Então, lembrar que nós somos frágeis, somos pequenos diante de Deus, mas contamos com a sua misericórdia. E por isso as cinzas, né, nesse ato, né, de fé, que é preparada com os ramos do domingo de ramos do ano anterior. Então são queimadas essas folhas, né, esses ramos, principalmente os ramos de oliveira, né? E aí então é guardado para o próximo ano, abençoado na Santa Missa de cinzas, e aí então usado para conferir ali, né, esse sinal na fronte. Ok, é isso aí, pessoal. Aqui, Folha de Pedrinhas é informação, é fé, é espiritualidade também. Padre, uma coisa que acontece muito todos os anos, né, é a ligação do tema da campanha da fraternidade com a quaresma, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa ligação entre o tema da campanha da fraternidade, também a quaresma, né? Todo ano a igreja chama a atenção a um determinado tema. E nesse ano fala-se sobre moradia. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o sentido desse ano aqui do tema moradia. Muito bem. A campanha da fraternidade sempre esteve ligada há mais de 60 anos com a quaresma aqui no Brasil. E a igreja costuma dizer, né, inclusive a igreja no Brasil, que é o jeito brasileiro de viver a caridade dentro da quaresma. E todos os anos os papas também escrevem uma mensagem exaltando e ao mesmo tempo parabenizando e pedindo, ressaltando a importância da caridade através da campanha da fraternidade. O Papa Leão XIV já enviou a sua mensagem, inclusive, para essa campanha da fraternidade. E aí é o exercício da caridade, que dentro dos 3 pilares da quaresma, oração, jejum e caridade, a esmola, né? A caridade é realizada através da campanha, que depois, no dia 29 de março, no domingo de Ramos, as pessoas contribuem no domingo com a sua doação na coleta, e essa coleta é transformada em ajuda a entidades que a igreja acompanha no Brasil inteiro, inclusive nas dioceses. E a nossa diocese tem um fundo, que é o Fundo Diocesano de Solidariedade. Todas as dioceses têm esse fundo para os programas e projetos que são da diocese. E esse ano, então, a campanha da fraternidade é voltada ao tema da moradia, que são temas normalmente ligados à doutrina social da igreja, né, que agora está com um marco muito importante, a doutrina social, porque ela iniciou com o Papa Leão XIII, e o Papa Leão XIV, ele enfatiza muito os princípios, né, da doutrina social da igreja. E os temas da doutrina social da igreja que normalmente são trabalhadas na campanha. E esse ano, então, o tema moradia, né, a moradia que deve ser preservada, guardada, defendida, garantida, né, por meio das políticas públicas, né, mas também de ações concretas, né, e ao mesmo tempo, também no lado espiritual, pensar assim: Deus, ele habitou entre nós e ele fez morada em meio a nós.
Então, ele que quis morar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, também pede de nós que nós sejamos solidários com os nossos irmãos que não têm, inclusive, onde morar, né? Ou que se tem de maneira precária, de maneira, assim, frágil, né? Limitada, e precisa desse apoio. Então, é o olhar da igreja para estimular, para que nesse tema, por exemplo, da moradia, se hajam atitudes concretas. Eu estava lembrando esses tempos que o Dom Ernesto, lembrando da importância do Dom Ernesto na nossa paróquia, Dom Ernesto ajudou na construção e doação de um conjunto, né, de um bairro da nossa cidade. Sim. Isso foi um gesto que foi uma iniciativa dele, né? E nas campanhas da fraternidade, dentro das informações que a gente recebe, né, ele costumeiramente mandava a ajuda para a campanha e sempre colocava um pouco a mais, porque não queria que a paróquia ficasse para trás no valor, né, que podia colaborar com a campanha de solidariedade, né, da campanha da fraternidade. Então, o Dom Ernesto já vivia a campanha da moradia lá anos atrás. Exatamente. E a gente sabe disso com depoimentos que nós ouvimos, por exemplo, do seu Guilherme Mondim, né, que nos relatava essas particularidades do Dom Ernesto, né. É isso aí, pessoal. Giro de notícias levando informação, fé e espiritualidade para você nesse sábado, dia 14 de fevereiro. Padre, nesse tempo também, né, falando sobre essa questão, as práticas que a igreja orienta os fiéis também, existem algumas práticas que ajudam, né, a conversão. Tem muitos que dizem assim, eu não vou beber, ou eu não vou comer isso, eu não vou aquilo, né, acaba fazendo abstinência de alguma coisa. Gostaria que o senhor fizesse uma reflexão, né, uma orientação sobre essas práticas. O senhor falou sobre a questão dos pilares, aí está a questão do jejum também, né? Qual que é a orientação da igreja para esse período que nós vamos entrar a partir de quarta-feira? É muito comum as pessoas fazerem propósitos, né? Fazerem algumas promessas, e isso é muito, assim, louvável, porque são iniciativas que são acrescentadas à prática da quaresma, porque durante a quaresma em si, então o jejum é a disciplina física e espiritual para ordenar desejos, renunciando a alimentos, especialmente a carne, na sexta-feira, que já é previsto em todas as sextas-feiras aqui no Brasil, todas as sextas-feiras. Mas na quaresma se acrescenta o jejum e abstinência de carne, né? Em especial na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Sim. E as pessoas procuram fazer propósitos acrescentando aquilo que a igreja já orienta. Então é louvável, porque é uma prática assim até um pouco mais do que aquilo que a igreja pede, né? Mas isso vai de cada fiel, né? Vai de cada fiel, né? Aqui, né? Agora, a gente sempre diz assim, é preciso que pense no que vai oferecer, o que vai fazer de jejum, de propósito, que possa alcançar. Sim. Porque depois sempre tem aqueles que falam assim, nossa, eu não consegui alcançar, eu não estou conseguindo, não vou alcançar. Sim. Então é melhor que faça algo que seja possível de alcançar, para cumprir de fato aquilo que é agradável a Deus, que não seja um holocausto, não seja, né, um grande sacrifício, que na própria quaresma, na palavra de Deus, orienta isso, que não sejam além das próprias forças. Não é teste de resistência, né, Padre? Exatamente. É uma questão de... Com consciência, com entrega e piedade. Ok. Padre, outra coisa também que é importante dentro dessa quaresma, né, no final já da quaresma, que existe aí as confissões também, né? Isso. É uma prática, as pessoas procuram se confessar para que esse momento da quaresma que nos leva para a ressurreição também, né, para ressuscitar junto do Domingo de Aleluia, né, aquela grande celebração, uma das celebrações mais importantes da igreja, né, que acontece no sábado, né? Também tem a orientação aí com relação à confissão, né, Padre, nesse período, né? Exatamente. Inclusive, nós temos aí as confissões marcadas. Eu estou até olhando aqui a agenda da nossa região, porque todas as regiões da diocese, são 4 regiões, se reúnem os padres para atender as confissões em cada uma das regiões. E a nossa região aqui é a região 3. E na região 3, então, nas cidades de Maracaí, Tarumã, Florínia, Cruzália,
Pedrinhas Paulista, né, incluindo também o bairro do Cateto, que faz parte da nossa paróquia. Então tem esse compromisso com as confissões. As confissões e a confissão em si é um sacramento da igreja que nos ajuda diante de Deus, pedir perdão dos nossos pecados, que através da absolvição sacramental, né, então o Senhor nos perdoa através do ministro ordenado, o sacerdote, né? E na quaresma, então, é possibilitada o acesso, né, da confissão em grande escala. Então a gente marca dias para atender a todos os fiéis. Os padres se reúnem, Nos vários locais, né? Então nós temos marcado aqui para a nossa paróquia dia 17 de março no Cateto e dia 18 de março em Pedrinhas, né? Então sempre às 19 horas, 2 dias, né, no Cateto e em Pedrinhas. E mesmo assim ainda, né, quem ainda tiver alguma dificuldade pode ir em Cruzália, pode ir em Florínia, pode ir em alguma cidade próxima, Tarumã, né? Perfeito. É isso aí, pessoal, é a quaresma se iniciando, né? O carnaval se inicia hoje também e a partir de quarta-feira aí, esse momento forte que a igreja convida aí os seus fiéis a viver esse tempo de uma forma bem intensa. Padre, qual a orientação que o senhor gostaria de deixar para os fiéis para esse tempo que nós vamos começar aí, né? Talvez as pessoas pensam em fazer algum propósito. Tem muita gente que vai seguir o Frei Gilson, né? Na 4 horas da manhã, essa famosa oração das 4 horas da manhã. Isso também, né, é válido para muitas pessoas. Mas o senhor, como pastor aqui da nossa paróquia de São Donato, a pessoa que está, o grupo de fiéis que está aí sobre a sua orientação, né? Qual que é a palavra que o senhor gostaria de deixar, tendo em vista que nós estamos às portas praticamente de iniciar mais uma quaresma? Um dos aspectos muito importantes da quaresma, inclusive motivado pela própria campanha da fraternidade, mas como também uma prática quaresmal, é reunir-se em comunidade. Então nós temos aqui em Pedrinhas 10 setores, né? Incluindo também o Cateto. Então são comunidades eclesiais. Nessas comunidades, então, se costuma fazer aqueles encontros quaresmais. São 5 encontros. Cada uma das semanas, né, são 5 semanas da quaresma, né? Cada uma das semanas numa família. Então se reúne para rezar, para celebrar, para se preparar para a Páscoa. E justamente a quaresma é a preparação para a Páscoa, a maior festa, né, do povo cristão, inclusive no catolicismo, né? Então o encontro de comunidade é muito importante. Não só os coordenadores, as coordenações procuram as famílias para receber em casa, como as famílias podem oferecer suas casas, né? E esse ano a nossa igreja na província até eclesiástica de Botucatu está motivando a que se vá nas famílias que estão, às vezes, até passando por alguma necessidade de moradia. De repente, até fazer esse gesto concreto de umas 2, 3 famílias serem visitadas através do encontro, né? Então, é um gesto concreto, pode ser realizado em casa. A família é santuário, é de fato essa igreja doméstica, e ali pode ser canal de comunicação, então, e de oração, né? Então, que possa ser realizado esse tempo de preparação. Nós estamos com subsídios que vão ser distribuídos a todos os setores, né? Todas as comunidades eclesiais, e na diocese inteira esses subsídios estão sendo usados, em toda a província também eclesiástica de Botucatu. Então nós vamos estar todos unidos. E, para não esquecer, o bispo de Marília é o nosso presidente da província de Botucatu. E ele estava lembrando assim, que um cardeal de Roma, o cardeal Carlo Martini, estava lembrando que desde Nosso Senhor Jesus se pratica a fraternidade. Porque o ato de fraternidade que Jesus praticava para anunciar o reino, né, era de ir ao encontro das pessoas, os frágeis, os limitados, das pessoas empobrecidas, né? E ele mesmo foi o primeiro a dar o passo, né, de ir ao encontro dos mais fragilizados. Então nós também podemos fazer isso, né? Legal. Padre, além dessa questão da fraternidade também, a Paróquia de São Donato vive um momento também especial, que toda sexta-feira também teremos um momento aí de fé, levantar mais de madrugada. Gostaria que o senhor falasse então das próximas 5 ou 6 sexta-feiras que teremos, que é
esse momento de oração, às 5 horas da manhã, saindo de um local da cidade, com o Santa Missa. Gostaria que você explicasse também um pouquinho. Já acontece na próxima sexta-feira, né, padre? Inclusive, no pilar da oração, né, a penitência, além do jejum e a caridade, a oração e a penitência. Então, às 5h30 da manhã, nós nos reunimos em algum ponto, ainda estão sendo definidos esses pontos, certo, que vão sair esse ano, provavelmente, de bairros diferentes, para justamente contemplar as diversas realidades de moradia da nossa cidade, né? Então, nós vamos sair daquele local, 5h30 da manhã, em caminhada penitencial até a Igreja Matriz. A partir da liturgia da palavra, a gente já chega na igreja para celebrar, e aí termina, né, sempre por volta das 6h30 da manhã, né, cada uma das sextas-feiras da quaresma, como você disse, né, a partir da quarta-feira de cinzas, a primeira sexta-feira após a quarta-feira de cinzas. E o domingo de Ramos, que é para o dia 29 de março, também tem toda aquela caminhada, tem a coleta da solidariedade, e a caminhada com certeza vai ser também um gesto concreto de um sinal, né? Provavelmente nós vamos sair do bairro, né, que foi assim uma graça, né, uma doação também por parte do Dom Ernesto, até a Igreja Matriz, onde a gente vai celebrar a Santa Missa do Domingo de Ramos. Então tá aí, pessoal, você que nos acompanha aí, tá aí um momento de fé, um momento de espiritualidade. Vamos começar a quaresma, tá aí o nosso programa. Conversamos com o nosso padre aqui, que acabou nos orientando, nos dando uma catequese aí sobre a quaresma, né? Então você que nos acompanha, você que é fiel católico, né, que é praticante, fique atento aí a todas as orientações da igreja, porque é um tempo forte, um tempo da gente receber muitas graças de Deus. Quero agradecer a sua presença, padre, obrigado pela sua atenção, por esse bate-papo, né? E pedir para que o senhor nos dê aí, a gente encerra o nosso programa com a bênção do nosso padre Anatólio. Obrigado, padre. Muito obrigado, igualmente. Deus é caridade, né? Como diz a palavra, quem permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. Que pela intercessão de São Donato, nosso padroeiro, de São Francisco de Assis, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Olá, pessoal, isso é informação com credibilidade para você aqui nos estúdios da Folha de Pedrinhas, né? E para encerrar aí uma das nossas séries de reportagem, nós conversamos aí com exclusividade com o prefeito de Pedrinhas Paulista, Fred Nicolau, que falou aí sobre a programação especial para o Dia Nacional do Imigrante Italiano. O Brasil celebra aí no próximo sábado, dia 21, o Dia Nacional do Imigrante Italiano. E aqui na cidade de Pedrinhas Paulista nós teremos 2 dias de celebrações, de ações referente a essa data muito importante aqui para a comunidade de Pedrinhas Paulista, e eu tive a oportunidade de receber o prefeito, bater um papo muito bacana sobre essas comemorações. Então você acompanha aí esse bate-papo exclusivo aí, fechando o nosso Giro de Notícias agora para você. Roda aí! Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo. Um momento especial, Pedrinhas vai celebrar uma data especial, mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, fique à vontade para dar as boas-vindas ao nosso público. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão nos assistindo, obrigado pela oportunidade. Enfim, mais uma data, né? Mais um 21 de fevereiro que nós vamos ter, uma data em que nós chegamos nos 152 anos da imigração italiana no Brasil. Quando Pedrinhas Paulista, nós chegamos a pouco mais, né, de 70 anos da imigração. Pedrinhas que também, recentemente, em novembro, comemorou já o Dia do Imigrante Italiano com a sua data municipal. E agora nós chegamos a mais um 21 de fevereiro, né? Dentro desse contexto da imigração italiana no Brasil, que aconteceu lá em Vitória, né, com a chegada dos primeiros imigrantes, né? A história conta que eram cerca de 400 imigrantes a bordo. E agora, Marcelo, eu acho que é o momento de Pedrinhas Paulista, mais uma vez, dar um destaque a esse dia, a esse momento, homenageando também os imigrantes italianos que chegaram em Pedrinhas Paulista em 52. É isso aí, pessoal. Nosso bate-papo hoje a gente vai
tecer aqui comentários, né? Vou questionar o prefeito aqui sobre essa programação muito especial que vai acontecer em 2 dias, nos dia 20 e no dia 21. É isso, né, prefeito? 2 dias de comemoração, isso, né? Isso, 2 dias de programação, começa na sexta-feira, que fazemos um evento um pouco mais formal, e depois nós temos também o segundo evento, que é no Coliseu. E destacar que Pedrinhas Paulista sempre tenta tratar de uma forma muito diversificada os eventos. As pessoas entendem que Pedrinhas Paulista é uma cidade, né, que tem sua cultura alicerçada na cultura italiana. Então nós temos vários eventos no decorrer do ano, e esse momento é hora de fazermos o evento para trazermos um pouco de cultura, um pouco de diversão, um pouco de entretenimento às pessoas, a um outro viés de público. E eu digo isso por conta do formato dos eventos que nós temos, Marcelo. E sexta-feira será o nosso primeiro dia. Legal, prefeito. A gente percebe, você falou aí que em setembro, né, em próprio agosto também, existem festas extremamente populares que recebem realmente um grande número de pessoas, né, e confirma isso que você falou. Realmente Pedrinhas acaba sendo muito diversificada em eventos tanto populares como nos eventos também que valorizam a identidade que ela preserva, que é a cultura italiana. Isso, exatamente. E por isso no dia 20 nós temos a nossa primeira programação, como aqui já dito, que traz, né, um evento no nosso Cine Teatro Municipal, Teatro Francisco Pomilho, onde nós faremos a apresentação para que todos possam, né, assistir o filme, né, Marcelo, que nós realizamos junto dentro de um projeto, né, da Prefeitura e também do Grupo Manancial, que teve o senhor Luciano Tombolato, né, como principal protagonista, e que também teve a participação, né, de várias pessoas da cidade, homenageando nossos migrantes. Então, nós temos ali o lançamento do filme, né, O Legado de uma Vida, de Dom Ernesto Montagnard, dentro de uma proposta de preservarmos, resgatarmos um pouco da nossa história, da nossa cultura. E por que fazer a apresentação do Dom Ernesto nessa data? Porque Dom Ernesto foi aquele que conduziu a imigração italiana no Brasil. Na época, o governo italiano, todos sabem da história, fez um acordo com o governo brasileiro para que os italianos viessem aqui, e cada família ali, as primeiras especialmente, ganhasse um lote de terras, e precisava ter alguém aqui para que direcionasse, né, esse novo povoamento que aconteceu em Pedrinhas. E Dom Ernesto, né, além de ter sido líder religioso, foi aquele que teve a missão de conduzir a imigração italiana do Brasil. Depois tivemos outras pessoas um pouco mais adiante, né, que vieram dentro da proposta em que a companhia brasileira já italiana, ou melhor, já um pouco organizada, mas o Ernesto foi aquele que iniciou. Então nós queremos, né, em memória do Ernesto, a esse legado que ele teve de vida em Pedrinhas Paulista, apresentar esse filme, que eu tenho certeza que será um filme que irá trazer muitas emoções. E eu acho, Marcelo, que vai falar muito um pouco do que é Pedrinhas, né? Você que participou desse filme, desse projeto, acho que você também pode falar um pouco disso, né? O prefeito, é uma marca importante, porque também marca agora em dezembro de 2025 os 30 anos, né? 3 décadas do falecimento do Monsenhor, e a gente procurou fazer um documentário, né? Ouvir as pessoas aqui da cidade de Pedrinhas Paulista, conhecimento em tecnologia, e foi um filme assim que eu acredito que vai retratar o que foi realmente Monsenhor Ernesto, vai tocar nas pessoas, né? E eu acho que acima de tudo isso vai relembrar o nome de uma figura que realmente fez a diferença no início dessa imigração. A gente que já acompanha há algum tempo, prefeito, a gente percebe o depoimento dos primeiros imigrantes falando da dificuldade de desbravar essa terra, e muitos foram embora, né? Mas Monsenhor conseguiu ali agir, intermediar, e conseguiu segurar algumas famílias aqui. Então é alguém que, durante todas as entrevistas que eu fiz, já foram dezenas e dezenas, 95% das famílias que eu entrevisto com relação à imigração italiana, elas citam o nome de Monsenhor Ernesto. Então acho que foi uma... E se temos Pedrinhas Paulista hoje, certamente que essas pessoas, né, encorajadas, inclusive por Dom Ernesto, né, também acreditaram, ficaram em Pedrinhas, e o resultado é nós temos essa cidade linda, né, com essa cultura, que eu acho que é um diferencial da nossa região, que fez também, Marcelo, que abre também caminho para que a gente possa fazer a apresentação também
de uma marca da nossa cidade em que será também feita nesse momento. O lançamento dessa nova identidade aí do turismo, né, prefeito? Isso, na verdade, é uma vontade nossa, né, da nossa administração, em especial minha e da vice-prefeita Ana Cláudia, de que a cidade de Pedrinhas Paulista tivesse uma marca, né, que conversasse com a sua história e uma marca da cidade, não de um grupo político. E foi por isso que, desde o início da nossa gestão, nós não colocamos, estampamos o timbre, o logo, a marca da nossa administração em qualquer tipo de material pago com recurso público. Exemplo foram os uniformes escolares, os materiais gráficos da prefeitura, nos veículos, né? E agora chegou o momento de entregarmos uma marca para Pedrinhas Paulista, que essa marca será da mesma forma que é o brasão da nossa cidade, né, um símbolo que representa a nossa história, mas uma marca da cidade e que ela foi inspirada em tudo que é realmente Pedrinhas Paulista, né, inspirada na nossa cultura, nos pilares religiosos, alicerçado em várias qualidades que Pedrinhas teve do ponto de vista da força, do trabalho dos migrantes, da fé, né? Quando a gente fala a Igreja Católica como a primeira obra aqui da cidade, da esperança, no sentido que as pessoas acreditaram na prosperidade de Pedrinhas Paulista, e uma marca que faz referência a tudo isso, né? E que contextualiza o que é Pedrinhas Paulista do ponto de vista cultural. Então será um momento também, esse dia é um dia muito especial, Marcelo. Então nós estamos desde já convidando todos os pedrienses. Esse filme do Ernesto, essa programação é para todos os pedrienses, não é porque nós estamos fazendo dentro de um dia nacional do migrante, que é apenas para italianos, porque eu tenho certeza que a história do Ernesto, ela não se confunde só com os italianos, né? Do Ernesto viveu muito ativamente na comunidade, né? Nós sabemos que existe, por exemplo, o bairro, né? O Bom Sucesso, que foi um bairro que teve muito a participação do Ernesto, a participação social dele para adicionar essa realidade. Então, a oportunidade para todos os pedrienses irem assistir esse filme e participarem também do lançamento dessa identidade visual de Pedrinhas Paulista, que assim nós podemos chamar. Claro que depois nós vamos estar abrindo espaço para as pessoas que não puderam assistir o filme para que possam estar assistindo. As pessoas que quiserem novamente assistirem estarão à vontade para que isso aconteça. Mas dia 20 de fevereiro, a partir das 19 horas, é esse primeiro dia de programação em comemoração ao Dia Nacional do Migrante Italiano. É isso aí, pessoal. Então tá aí a programação para você dentro do nosso Giro de Notícias, dia 20, sexta-feira, a partir das 19 horas. Nós temos aí o filme documentário da história da vida de Monsenhor Ernesto Montanher, que recentemente completou 30 anos. E também temos aí o lançamento da nova identidade visual da Prefeitura de Pedrinhas, conforme o prefeito explicou. Não se trata de uma logomarca de um grupo político, mas de uma identidade, né, de uma marca que há de ficar aí por muitos e muitos tempos aí, retratando, né, esse trabalho. Vai ter uma explicação muito bacana para vocês poderem acompanhar, então fica marcado na sua agenda no dia 20, lançamento do documentário e também o lançamento da identidade visual, tá legal? Virando a página, a gente volta agora para o dia 21, sábado, que é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Na parte da manhã aqui, o Jornal Folha de Pedrinhas também faz um lançamento muito bacana sobre a Academia das Nonas Italianas. A gente vai explicar para você um pouquinho sobre isso, né? Mas dentro da programação da Prefeitura, à noite, a gente tem uma grande atração, né, Prefeito? Uma grande atração aí que vai atender aí toda a população. Gostaria que você falasse, então, da comemoração desse dia 21, no sábado à noite, prefeito. Bom, o que nós pensamos, quando se fala de italiano, de cultura italiana, a gente associa algumas coisas, né? A gastronomia, a culinária italiana e também a música. Então, nós pensamos em, novamente, trazer uma apresentação musical, que já teve em Pedrinhas Paulista, no dia que foi a inauguração do Coliseu, um dia que inclusive contou com a presença do secretário de Estado Roberto de Lucena, mas foi um dia que nem todas as pessoas ficaram sabendo dessa apresentação musical. Então, nós novamente trazemos o dueto de tenores na voz
do Germano e da Fabiola, tá? Esse dueto de tenores que fazem uma apresentação e fazem um tributo a Andrea Bocelli. Traz ali 1h30 de prestação com os maiores sucessos de Andrea Bocelli e também da música italiana. Então, é um momento que também vale a pena as pessoas participarem. Foi muito lindo, né? Como eu disse, nessa apresentação que teve em 2023, foi um pouco mais rápida, porque ela aconteceu dentro da programação de inauguração do Coliseu, e agora é um momento para as pessoas novamente reviverem essa apresentação e também oportunidade para aqueles que não assistiram da outra vez, aqueles que gostam, né, da música italiana, possam ir lá prestigiar. Então é isso, no dia 20, sexta-feira, a partir das 19 horas, nossa programação no Teatro Municipal Francisco Milho, a partir das 19 horas, com o lançamento do filme do Ernesto, O Legado de uma Vida, e no sábado, dia 21, nós temos a partir das 20 horas uma programação com Germano e Fabiola no tributo a Andrea Bocelli no Coliseu. Nós já fizemos um alinhamento com o padre para que a missa aconteça no sábado um pouco mais cedo. Então eu acho que a missa começa às 19 horas, acaba ali por volta das 20, para que as pessoas, principalmente as pessoas, né, de idade mais avançada, possam participar dessa apresentação. E algo que eu queria também dizer, que a feira do produtor na sexta-feira, ela vai acontecer normalmente, apenas com o horário um pouco modificado. Então, ao invés de ela começar às 18 horas, a feira na sexta-feira, dia 20, ela começa a partir das 19 horas e 30 minutos. Tá? Quando as pessoas já podem ir ali sentando, né, comprando seus produtos, comendo, e assim que o evento acabar, que vai ser próximo das 21 horas, nós temos também uma apresentação musical ali na Feira do Produtor. Então, uma programação muito especial e nós esperamos, né, contar com a presença de todos. É isso aí, pessoal. Então fica marcado para você na sua agenda aí, né? Esse nosso bate-papo com o prefeito, explicando aí sobre a programação da comemoração do Dia Nacional do Imigrante Italiano. Na sexta-feira, dia 20, a partir das 19 horas, no Cine Teatro, e no Coliseu, no sábado, no dia 21, a apresentação aí, né? Andrea Bocelli aí, a dupla fazendo aí, né? Um tributo, né? A esse Germano e Fabiola. Germano e Fabiola fazendo aí esse tributo ao Bocelli, que é uma referência aí, né? Então a gente agradece aqui, prefeito, a sua participação, a informação. A prefeitura também vai estar disponibilizando mais informação durante a semana, né? Pós-carnaval, o site, as nossas redes sociais também da Folha de Pedrinhas vai estar também levando mais informações para você sobre essa comemoração muito especial aí sobre o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Obrigado, prefeito, pela sua participação, entendeu? Tamo junto, vamos em frente, levar informação e, claro, né, preservar essa riqueza muito bacana que existe na cidade, que é a cultura italiana. É isso, sem dúvida, estaremos todos juntos lá e até mais, muito obrigado. É isso aí, pessoal, você acompanhou, né, a entrevista exclusiva com o prefeito Fred Nicolau, falando aí sobre essa programação bacana que vai acontecer aí na cidade de Pedrinhas Paulista. Então anote na sua agenda aí, dia 20 e 21 de fevereiro, programação especial aqui na cidade de Pedrinhas Paulista. Um grande abraço a você, pessoal, você que nos acompanhou aí durante mais uma edição aí do Giro de Notícias. A gente agradece a sua audiência. Em breve a gente traz mais um episódio muito bacana com matérias exclusivas aqui no nosso canal. É a Folha de Pedrinhas, uma forte expressão na comunicação. Até mais, pessoal. Tchau!